Eu cumprimento a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos aqui a nossa meditação, a nossa leitura bíblica no capítulo 29 do livro de Deuteronômio. Amém? Vem comigo. Esse aqui é o terceiro discurso de Moisés. Então, diz assim: são estes os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés estabelecesse com os israelitas na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles no Monte Sinai em Horebe. Moisés convocou toda a nação de Israel e declarou: tendes contemplado tudo o que o Senhor realizou na terra do Egito contra o faraó, a multidão dos seus servidores e contra a sua terra. E as grandes, maravilhosas provas que os vossos olhos observaram, todos aqueles sinais e prodígios magníficos. Contudo, até o dia de hoje, o Senhor não vos tinha dado um coração sensível ao entendimento, olhos e ouvidos perceptivos, capazes de ver e ouvir com discernimento. Durante os 40 anos em que vos fiz caminhar pelo deserto, disse ele, nem as vossas vestes, tampouco as vossas sandálias dos pés gastaram. Não tivestes pão para comer, nem vinho ou outra qualquer bebida fermentada para beber, a fim de que pudesse chegar à compreensão de que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Mais tarde, quando fostes trazidos até este lugar, Seom, o rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, partiram ao nosso encontro para a guerra, mas nós os vencemos. Conquistamos a terra deles e a demos como herança às tribos de Ruben e de Gade, a metade da tribo de Manassés, e a metade à tribo de Manassés. Portanto, observai fielmente as palavras desta aliança, coloque-as em prática para serdes prósperos e bem-sucedidos em tudo o que realizardes. Hoje, todos vocês vos colocastes diante do Senhor vosso Deus, os líderes das vossas tribos, anciões, autoridades e todos os demais homens que habitam em Israel, juntamente com seus filhos e com suas mulheres, inclusive os estrangeiros que vieram nos teus acampamentos, cortando lenha, transportando água para o vosso abastecimento. Estais, pois, aqui reunidos para entrar em aliança com o Senhor, pacto com imprecação que o Senhor teu Deus assume contigo a partir deste momento, para que hoje ele te confirme como seu povo e que ele próprio seja reconhecido por vocês como teu Deus. Conforme te prometeu e jurou aos teus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Não estou firmando esta aliança e este pacto sob juramento somente com vocês, os que aqui estão presentes nesse momento solene, na presença do Senhor vosso Deus, mas também com todos aqueles que não estão aqui hoje. Sim, vocês bem conheceis de que modo vivíamos na terra do Egito e que passamos em meio às nações que atravessastes. Observar suas imagens, seus ídolos abomináveis, feitos de madeira, de pedra, prata e ouro. Zele, para que entre vocês não haja nenhum homem ou mulher, clã, tribo ou família, cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que venha produzir planta venenosa e muitas amarguras. Portanto, se uma pessoa cujo coração se afastou do Senhor para seguir ou cultuar outros deuses, ouvir a palavra desse pacto sob juramento, invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar, agora estarei seguro, haverei de ter paz andando conforme o bom parecer do meu coração, trará desgraça tanto à terra irrigada quanto à terra seca. O Senhor jamais se disporá a perdoar tal pessoa,
A sua ira e o seu zelo se acenderão contra essa transgressão. E todas as maldições escritas nesse livro cairão sobre ela, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. E para o seu infortúnio o Senhor separará das tribos de Israel para que sofra ainda maior desgraça, de acordo com todas as maldições estipuladas na aliança escrita no livro da lei. Os vossos filhos, os vossos descendentes, os estrangeiros que chegarem de terras longínquas, testemunharão as desgraças que haverão caído sobre essa terra e as doenças com que o Senhor terá castigado. Toda a nação se transformará num deserto abrasador de enxofre e sal. Nada que for semeado sobre a terra germinará. Nenhuma vegetação brotará ou se desenvolverá. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, de Admá e Zeboim, que o Senhor destruiu com grande ira e furor. Todas as nações questionarão por que o Senhor praticou tamanha violência contra essa terra, por que tanto ódio e tanto furor. Contudo, a resposta será: foi porque esse povo desprezou a aliança que fez com o Senhor, o Deus de seus pais desde a antiguidade, aliança estabelecida com eles quando os libertou do Egito. Eles preferiram cultuar e servir outros deuses e se prostraram diante deles, deuses que eles não conheciam e poderes que o Senhor jamais lhes permitiu buscar e que se demonstraram nulos. Foi por causa desse motivo que a terrível ira do Senhor se acendeu contra essa terra, fazendo sobrevir toda a maldição descrita nesse livro. O Senhor os arrancou do próprio solo com ira, furor e grande ódio e os atirou numa outra terra, como hoje se pode constatar. Os conhecimentos ocultos pertencem ao Senhor nosso Deus. O saber revelado, entretanto, pertence a nós e aos nossos filhos para sempre, a fim de que vivenciamos na prática todas as palavras desta lei. Queridos, o poder de fazer escolhas revela o caráter do ser humano. Uma pessoa sábia mede as consequências que os seus atos vão ter antes de tomar qualquer decisão, né? De outro lado, uma pessoa ignorante, ela vive como um animal por instinto. Então, primeiro ela age, depois ela pensa. Normalmente, ela se arrepende tarde demais. Não por reconhecer os seus erros, mas por medo de não suportar o peso das consequências dos seus atos. Muitos filhos sofrem pela irresponsabilidade dos pais que parece que nunca amadurecem. E é muito comum as pessoas culpadas, causadoras dos próprios sofrimentos e dos sofrimentos dos outros, questionarem a Deus e se colocarem no lugar de vítima, achando que elas não mereciam a desgraça que vivem. E, além disso, também é muito comum os pecadores transferirem a culpa das desgraças para os pais, para a família, para o governo, para a igreja, ou mesmo transferir a culpa para Deus pelas consequências dos seus atos irresponsáveis. E aqui nesse capítulo, Moisés vai levar o povo a considerar e refletir em cada ação antes de cometer. Então, do 1º até o versículo 8, Moisés reflete sobre o que Deus fez lá em Israel, desde que Deus, desde o Êxodo, né, até a chegada nos campos de Moabe. E isso, queridos, também precisa nos levar como cristãos a refletir no que Deus fez desde que Ele nos encontrou, das situações que Ele nos livrou, dos milagres diários que nós temos vivido, das suas misericórdias, das suas providências que nos pouparam em cada dia. E a partir do versículo 9 até o 15,
Então ali Moisés vai reafirmar o significado da aliança entre Deus e o seu povo. Antes do povo entrar na Terra Prometida, né? E nisto aqui, queridos, ele está reafirmando que o compromisso de Deus com os cristãos está baseado na graça e de forma nenhuma em nenhum mérito de nenhum homem. Deus fez tudo sozinho, a graça soberana de Deus alcançou aquele povo para nos alcançar. E a partir do versículo 16 até o último versículo 29, Moisés vai relembrar as consequências de negligenciar as advertências de Deus, mostrando o que vai acontecer com os que negligenciarem a Deus depois de entrarem na terra de Canaã. Todo ser humano nasce com a capacidade de escolha, tem um dispositivo de sensibilidade embutido já no nosso cérebro, no homem ou na mulher, e esse dispositivo permite que a gente saiba fazer escolha. Então nós precisamos saber que as escolhas inconsequentes... Perdão, queridos, eu tô com a garganta bastante ruim ainda. Então nós precisamos saber que as escolhas inconsequentes, elas não isentam as consequências. Elas não nos isentam das consequências, né? Sempre que as pessoas agirem por seus instintos pecaminosos, elas vão pagar o preço doloroso por cada ato. O preço da negligência é sempre muito doloroso. Tem capítulos, alguns capítulos aqui atrás, que nós vimos quando os pais não ensinam os filhos a andar corretamente, lembram? Lembram? Eu acho que há uns 5, 6 capítulos atrás, mais ou menos uns 4, 5 capítulos talvez, nós vimos o que acontecia, né, com os pais que não ensinavam os filhos a andar corretamente. Então eles sofriam com o filho desobediente, né? Depois ainda sofriam a vergonha de levar eles até os portões da cidade para ser julgado, e ainda tinham que sofrer a dor de ver o seu filho, né, pagando até a pena de morte para servir de exemplo para os outros pais não serem negligentes com os outros, com outros filhos, e para os filhos não serem desobedientes, né? Lembram disso, queridos? Mas a gente precisa saber, queridos, que não importa a situação, o lugar em que nós vivemos, sempre nós vamos ter que fazer, sempre nós vamos ter que escolher, nós vamos ter sempre a opção de escolher o certo ou o errado. E nós sempre... E Deus sempre vai nos oferecer a saída para que nós possamos nos sentir livres para escolher o certo. Nós somos completamente livres para obedecer ou para desobedecer a Deus. Mas é loucura, queridos, ignorar os cuidados e as regras estabelecidas pelo próprio Criador. Sendo Ele um Pai tão amoroso, tão zeloso, sendo Ele um Pai tão protetor, um esposo zeloso, um provedor. É loucura, queridos. Ah, sim, Ele é um Deus com todo o poder em suas mãos, Ele é dono da vida, é dono das bênçãos e, acima de tudo, queridos, Ele nos ama. É loucura ignorar tanto amor oferecido completamente de graça para nós. Ele é o dono das bênçãos e Ele nos ama. Isso não é suficiente para a gente se entregar completamente a Ele e fazer sempre escolhas que o agradem. Ninguém, queridos, ninguém é obrigado a nada.
nada. Mas Deus insistiu em nos salvar. Ele revelou todos os problemas, todos os prós, todos os contras de cada uma das muitas opções disponíveis. Ele disse o que vai acontecer com cada coisa que a gente fizer. A lei de Deus, ela revela cada passo e revela a consequência de cada passo que nós podemos dar na nossa caminhada enquanto a gente anda por essa terra. E está nas nossas mãos, queridos, nós precisamos pensar nisso, porque está nas nossas mãos a opção de desfrutar completamente das bênçãos do Senhor. De escolher atravessar os desertos deste mundo de mãos dadas com Ele, ou de nos afastar e viver as maldições por nossa conta e risco. Eu queria te convidar, queridos, para que você pensasse muito nisso, que refletisse muito nisso. Não toma nenhuma decisão, por mais simples que ela pareça, sem antes orar. E depois de falar com Deus, vai para a Bíblia, considera o que está escrito. E se fizer dessa forma, as decisões sempre vão atrair as bênçãos de Deus para tua vida e para todos os que te rodearem. Pode acreditar. Nós não podemos, não devemos desconsiderar de jeito nenhum o versículo 29. Ele diz assim: os conhecimentos ocultos pertencem ao nosso Deus. O saber revelado, entretanto, pertence a nós e aos nossos filhos para sempre, a fim de que vivenciamos na prática todas as palavras desta lei. Ele diz que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não cabe nela tudo que Deus sabe. Só que também não cabe a nós ficar especulando o que não foi revelado no livro. Nele está toda a revelação necessária para nós viver bem, para nós chegar aos portões celestiais em segurança. A ordem é estudar e praticar o que nós aprendemos na Bíblia. Transmitir aos nossos filhos e aos nossos netos todos os ensinamentos, mostrando para eles que nas nossas casas não vai ser permitido a quebra da aliança com Deus. Entenderam? Queridos, há muita gente que nem conseguiu, nem leu um livro inteiro da Bíblia ainda, mas vive procurando profetada, vive procurando revelação, vive tentando especular sobre coisas que não estão escritas aqui. E Deus foi muito claro quando Ele disse, né? Os conhecimentos ocultos pertencem somente a Deus. Se Ele não colocou aqui na Bíblia, é porque não vai mudar a nossa caminhada. É porque nós não precisamos saber não agora. Mas Ele também disse que o saber, o que está revelado nesse livro, pertence para nós e para os nossos filhos. Ou seja, para que nós possamos vivenciar na prática todas as palavras da lei. Eu vou repetir isso. Em outras palavras, a ordem é estudar e praticar tudo o que nós aprendemos na Bíblia e transmitir aos nossos filhos. Aos nossos netos, para transmitir todos os ensinamentos que estão aqui. E principalmente, queridos, mostrar para eles que na nossa casa não vai ser permitida de forma nenhuma a quebra da aliança com o nosso Deus. E nós seremos abençoados. E eles serão abençoados ainda muito mais.
Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele perdoe os nossos pecados, que Ele tenha misericórdia de todos nós e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.